se não fosse pela misericórdia dele. E a palavra que ele me pediu para que falasse nessa noite está no Evangelho de Marcos. Se vocês puderem ler a palavra. O Evangelho de Marcos, ele fala muito sobre atitudes de fé, ação de fé. Marcos capítulo 5, versículo 21. Fala sobre a filha de Jairo e sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. Antes de eu vir aqui dar a palavra aos irmãos, o Senhor me pediu para que falasse. Então vamos lá, versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Quando a gente se fala em principal, a gente fala de um político da época, alguém que tinha todo o poderio, alguém que tinha, nas mãos todo o poder e autoridade, mas não tinha mais nada o que fazer, porque aqui está escrito, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Enfim, aquele homem que tinha uma postura, era um chefe de sinagoga, ele se prostrou. Aí o que Deus quer falar nessa noite? Que nós precisamos nos prostrar aos pés do Senhor. Aleluia. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. O que o Senhor quer dizer aqui? Havia uma grande multidão. O caso de Jairo era muito sério, porque a filha dele estava praticamente morta. Mas o Jairo perseverou, ele continuou seguindo a caminhada, junto com a multidão. E Jesus, o que eu sinto, o que eu posso falar do Senhor Jesus, é que Ele não se desespera nos momentos piores da nossa vida. Ele não trabalha com pressa, Ele trabalha na hora certa. A hora é do Senhor. No meio da multidão, quando Jairo já seguia a ele, em formas de prostração, de humilhação, porque sabia que dali ia sair virtude, porque ninguém segue alguém se não tiver certeza de que vai ter resposta. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. No meio daquela multidão estava Jairo desesperado com a sua filha moribunda, e havia também uma mulher que sofria 12 anos no meio daquela multidão, e que havia padecido muito com muitos médicos. Então significa que a medicina, ela recorreu. Há 12 anos a medicina, ela procurou a medicina, ela foi sábia na época, como hoje a gente também recorre, mas tem certas enfermidades que só o Senhor pode curar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Enfim, quando ela enfrentou aquela multidão, ela já enfrentou com a certeza que se tocasse na orla dele, ela ficaria curada. Não havia incerteza. Ou ela morria, ou ela ficava curada. É assim que o Senhor vê. Quando a gente se aproxima aos pés dele, é para tudo ou nada. Não tem meio termo. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Instantaneamente, sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu o poder dele, que foi a fé daquela mulher que o tocou, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus precisava perguntar quem tocou, porque seria dono de poder e autoridade, mas ele queria que aquela mulher testemunhasse na cidade. Ele queria que aquilo ali despertasse no meio da multidão
sangue cessou, é algo que é extraordinário, que é visível. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aí nós vamos voltar em Jairo. Onde está Jairo nessa hora? Seguindo Jesus, vendo a mulher hemorrágica sendo curada, mas ele continuou seguindo. Estando ele ainda falando, chegaram-lhe alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, e tem tudo para desestimulá-lo, para não incomodar mais o mestre. Para que enfadas mais o mestre, para que cansas o Senhor Jesus. Tudo na nossa vida é para poder fazer-nos perder a fé. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, no caso Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, enfim, os da fé. Porque para ele operar um milagre tem que ser os que estão realmente na fé. Pedro, Tiago, João, que também está se referindo ao irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e choravam muito pranteavam. Entrando, disseram-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? O Senhor falou: a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, debocharam de Jesus, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. Enfim, para Jesus operar um grande milagre, ele quer saber, nessa noite, quem tem fé. Quem quer estar com ele para ele operar aqui nessa noite um grande milagre? E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, enfim, uma moça, uma adolescente que não precisava ensinar a andar. E assombrada